Olha, atenção papais e mamães, hoje o nosso bate-papo aqui no RF com você é para te ajudar a enfrentar o problema do bullying, que aflige aí tanto os pais, mas principalmente os filhos, especialmente os estudantes no período de volta às aulas, né? E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui a psicóloga Gleiciane Oliveira. Afinal, Gleice, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada a você, Roberta, obrigada a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Para a gente começar falando, né? O bullying é um crime, já foi aí, né, estruturado, e ele não é um conjunto mais de brincadeiras de mau gosto, né? Como assim no passado já foi visto por muito tempo. É importante ressaltar que traz muitos impactos na vida de quem sofre, né, Gleice? Quais são os impactos? Sim, ele traz muitos impactos. Antes era uma brincadeira, com certeza, nós tínhamos essa dinâmica com as pessoas, todo mundo brincava, um brincava com o outro e era super comum isso, né? E quais são os impactos? Os impactos vêm através da criança, ela para de falar, ela para de conversar, ela para de se comunicar, ela pode levar alguns traumas para a própria vida, no sentido de repente se tornar uma criança com medo, se tornar uma criança dependente, não ter essa autonomia. Então tem muitos impactos que o bullying pode trazer, até mesmo essa raiva. Nós vemos algumas repercussões de pessoas que sofreram bullying e voltam fazendo algum tipo de ataque a outras pessoas. Então assim, é um crime e precisa ser cuidado, orientado, e nós precisamos ter atenção a respeito disso, tanto os pais quanto os educadores. Então, Gleise, o que acontece, por exemplo, isso vai tornar adultos, né? Essas crianças de hoje são os adultos de amanhã. Isso vai ter reflexo, então, nos adultos, é isso? Sim, sim. A psicologia, a psicanálise em si, ela fala que nós temos fases da nossa vida. E todas essas fases são importantes. Nessa situação, então, na fase da infância, ela é uma repercussão, nós somos uma continuidade. E dentro dessa continuidade, nós vamos repercutir aquilo que nós vivemos. Então, às vezes, o adulto de hoje, ele está recebendo essa informação de uma criança, traumas, e a pessoa se sente coagida, tem vergonha de falar no trabalho, tem medo de falar com outras pessoas, uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais calada, ou então aquela pessoa que desafia tudo, que vai para frente de tudo, e que porque sofreu essa opressão, hoje acredita que desbravando o mundo ela vai conseguir ser feliz. Então, assim, precisamos tomar muitos cuidados e nos orientarmos através dessa questão. Então, a infância repercute com certeza. É isso aí. Olha, quais são os sinais, né, que os papais aí, as mamães podem identificar que a criança está sofrendo bullying? Existe algum sinal? Sim, nós temos sinais, por exemplo, sinais verbais. Existem aquelas pessoas, aquelas famílias que têm toda uma conversa, tem um diálogo, né, presente dentro de casa, o que é o ideal, tem esse canal aberto para com a família. E dentro desse canal, o que acontece? A criança fala, então papai, mamãe, ó, não tô gostando porque um amiguinho tá fazendo assim comigo, tá tendo uma brincadeira que eu não tô gostando muito, e aí a criança se comunica. E existe também a comunicação não verbal, que, por exemplo, é uma criança que fica quietinha, que não fala, não repercute. Eu tive um caso, inclusive, uma paciente minha, a filha dela parou de falar. Só que quem percebeu foi a avó, porque a avó buscava no colégio cedo, e aí à tarde a criança ficava com a avó, né? E nesse período a criança não queria comer, não brincava muito, e era uma criança super ativa. Aí foi descobrir que realmente ela estava passando por bullying de crianças também. Caramba. Porque a criança, ela não tem uma noção, né? O córtex frontal, é uma parte do nosso cérebro aqui da frente, ela só vai se formar aos 24 anos, que é responsável pelas nossas tomadas de decisão. Então a criança, ela às vezes nem sabe o que ela está fazendo, que está machucando o outro, e é involuntário. Então, assim, precisa avaliar, analisar. Então, como que é dito? Tem essa não verbal e essa verbal. Se o seu filho está diferente, dá uma investigação, não quero ir para a escola hoje, não tô cansado, tô com dor de cabeça, dor de barriga. Então, isso pode ser um sinal de que ele está sofrendo algum tipo de ataque, algum tipo de bullying dentro do colégio. E nesse caso precisa aí ter uma intervenção, né? Os adultos precisam intervir para que essa situação cesse. É só conversar com a escola, por exemplo? Não, tem que levar também para terapia, algo assim. Na verdade, nós precisamos entender um todo. É uma junção entre pais e o colégio, no caso, a princípio. Então, na psicologia, nós falamos que o conhecimento gera sabedoria. Então, eu preciso
conhecer, entender, falar sobre o assunto, né? Então, quando eu tenho consciência, quando eu tomo consciência do que está acontecendo, eu consigo lidar melhor. Então, o pai, ele tem o papel de acolher esse filho, né? E não de reprimi-lo, e não de simplesmente puni-lo, mas de acolher esse filho, levar para o colégio, porque esse caso pode ser algo apenas com seu filho ou pode repercutir para o colégio todo. E esse assunto precisa ser falado, precisa ser discutido, precisa ser conhecido, ter exemplos. Caso isso não cesse, caso você perceba que a criança traumatizou, porque pode ser que ela melhore e continue bem, você pode sim procurar um terapeuta, procurar a ajuda de um psicólogo para poder auxiliar o seu filho. Também tenho casos de pais que colocaram a criança no psicólogo para que o psicólogo consiga tirar algumas informações que só ele consegue através desse trabalho lúdico que o psicólogo traz com a criança. Quando a gente parte para o campo aí cibernético, né, o cyberbullying, qual o papel das redes sociais e como é que a gente faz para identificar? São os mesmos sinais? Normalmente sim. Nós temos agora a internet, ela, né? Tecnologia total, todo mundo tem acesso, as crianças elas têm esse acesso muito grande. É uma orientação assim, psicologicamente falando, é uma gama muito grande de responsabilidade para uma criança. Ter um aparelho celular, ter esse acesso às telinhas deliberadamente. Então, ter esse controle, a demonstração praticamente a mesma, mais quietinho, mais reservado, muda alguns comportamentos, muda a alimentação, talvez fica um pouco mais estressado, fala palavras incoerentes em momentos incoerentes, responde muito, então os pais precisam ficar atentos a isso. E o cyberbullying vem através dessa situação também, com esse impacto tão grande por essa liberação também. Então os pais precisam estar de olho, prestar bastante atenção nessa situação, no que as crianças estão tendo acesso, a que as crianças estão tendo acesso. Às vezes um desenho, alguma coisinha muito tranquila pode ser um problema. E aí, por essa maldade, por essa liberdade, esse acesso tão grande, pode ter pessoas dentro da internet fazendo esse mal para o seu filho. Então assim, atentar, prestar atenção. Também tive um caso de uma paciente que a filha teve essa situação de cyberbullying. E aí ela diagnosticou através dessa situação da filha ficar quieta. Não falava mais, estava com medo, se trancava, não queria sair de casa, dizia: mamãe, não vamos porque pode acontecer alguma coisa, porque a pessoa havia ameaçado de ir até a casa dela fazer mal para a família. Então ela começou a se retrair. E aí a mãe descobriu que era isso e era uma pessoa de outro estado, não tinha nem como ter acesso a isso. Então ela achou que as informações que ela tinha passado pudesse chegar até eles. Nossa. Então assim, acontece sim e é isso. Mudou comportamento, já que não tem essa comunicação verbal tão positiva dentro de casa, é uma família um pouco mais retraída, não tem essa comunicação, percebeu o comportamento diferente. Vamos investigar, por gentileza. É bem importante. Nesse caso aí, a gente comentou, né, como os pais podem estar atentos. Quando descobre, como que o pai pode apoiar e acolher essa criança? É isso. O pai, ele precisa ser presente, né, no sentido dessa ajuda. Ele precisa estar junto. E, principalmente, ser responsivo, trazer esse todo. Então, o papel materno e o papel paterno é muito importante. A criança vai de alguma forma se voltar a ele. Então ele precisa estar ali, se mostrar presente, falar: estou aqui por você, para você. Meu filho não se comunica, ele não fala comigo, né? Não consigo ter acesso a ele. Então procura um profissional para que essa criança consiga falar. Eles vão ter meios para chegar até a questão, para conversar, para bater um papo. É lúdico. Então o psicólogo ele usa de brincadeiras, ele usa de um bate-papo bem descontraído, bem saudável para poder chegar na situação. Então é bem interessante o trabalho do psicólogo para essa descoberta do que está acontecendo. Percebeu, vai atrás. Quando a gente volta aí para o campo escolar, né, como é que a gente faz para promover uma cultura que desencoraje o bullying dentro da escola? Acredito que isso seja muito importante. Sim, muito importante. O que nós precisamos é falar a respeito. Porque normalmente a gente esconde, né? Nós guardamos aquilo. Não. Dê toda a informação, leve as crianças a esse acesso do problema que causa, do perigo que causa, do que as crianças sofrem lá dentro. Então, o que é, como que acontece, quais são os canais,
levar um palestrante no colégio, fazer com que esse assunto seja discutido e conhecido, porque quando há conhecimento, há sabedoria e essa ciência é necessária. As pessoas precisam entender, porque às vezes ela está cometendo, ela está sendo o agente do bullying e ela não sabe. Então, assim, se ela conhecer, se ela souber, se ela tiver acesso ao assunto, é muito melhor. Então, falar, gente, comunicação é vida, necessário. E aí a pessoa pode ter esse acesso a dúvidas e perguntas, né? Então, também podemos trabalhar nessa situação anônima. Faz uma palestra, coloca um questionário sem identificação, as crianças colocam ali, depois vocês entendem sobre o assunto. As escolas têm muita participação nisso, é necessário, Com certeza. é importante. Obrigada pela participação, Gleice. Foi um prazer Eu que agradeço. te receber. Obrigada, eu que agradeço a todos vocês. Foi um prazer.